A maior profundidade de um determinado lago de água doce, situada ao nível do mar, é igual a 10 metros. A pressão da água em atmosferas na parte mais funda desse lago é cerca de... Olá, pessoal, tudo bem? Sou eu, BF, Bruno Fernandes, seu best friend da física. Estamos aqui começar a resolver um monte de questões bem legais aí sobre hidrostática. E vamos começar com essa questão super boa, super maneira, super comum de aparecer aí em vestibulares, em provas, etc., que envolve a pressão, né, para a gente calcular a pressão, que é em colunas de líquidos, né, de fluidos, como a gente fala por aí. Então, você está no lugar certo, você está aqui nos esperando, que a melhor forma de aprender é exercitando. Então, vamos lá? Eu confio em você, sei que você vai arrebentar na sua prova, no seu testinho, então, ó, come with me, vem comigo, vamos tirar esse monstro da de aula. Vamos lá? Então, olha só, essa questão aqui é uma questão muito tradicional. A gente sabe que a gente já está sujeito a uma coisa chamada pressão atmosférica, tá? O que é isso? A gente tem acima da gente moléculas de ar. Concorda comigo? Que é a camada atmosférica, que uma hora acaba, né? Ela vai ficando cada vez mais rarefeita, menos moléculas, chega uma hora que ela acaba, né? Você aprende lá na geografia qual é o tamanho disso, etc. Bom, a Terra, obviamente, puxa essas moléculas para baixo, exercendo o que a gente conhece como força-peso, né? E aí, claro, essa força-peso, essas moléculas vão começar a pressionar o nosso corpo. O tempo inteiro essas moléculas estão pressionando o nosso corpo e fazendo força. E aí você aprendeu por aí que força sobre área é a pressão. Né? Então as moléculas estão lá em movimento e o tempo inteiro estão batendo na nossa cabeça. Bate aqui, põe, põe, põe. Claro, faz uma força numa determinada área e aí quando a gente soma todas as pressões que cada molécula estão fazendo na hora que batem na gente, essa vai ser a pressão total que a gente sofre, que é a pressão atmosférica. Tá? Agora, quando... e aí você pode perguntar assim, mas Bevinho, por que a gente não é esmagado por essa pressão? Realmente, essa pressão é violenta, mas a gente não é esmagado porque no interior do nosso corpo, os líquidos, os gases, né, o ar que também existe no interior do nosso corpo, exerce a mesma pressão que do lado de fora. Então, quando a gente tem o objeto e a pressão do lado de fora é igual à pressão do lado de dentro, ou seja, não há diferença de pressão entre o interno e o externo, não tem força resultante. Por isso que a gente não é esmagado, tá? Quando não há, anota isso no seu caderno, quando não há diferença de pressão entre uma parte externa de um objeto ou de um corpo e a parte interna, quando não há diferença de pressão, não há força resultante. Então, se a diferença de pressão é nula, significa que a força resultante é zero. Não tem força resultante. Então, como se a gente não sofresse força nenhuma, tá? Mas a gente está sofrendo força, só que a força que tenta esmagar a gente de fora para dentro é a mesma força que os fluidos e os gases, etc., exercem de dentro para fora, tá? E aí ninguém ganha essa briga graças ao bom Deus, senão a gente não existiria, certo? Bom, mas quando você mergulha, né? E aí esse ar é um fluido, tá? Quando você mergulha, você está sujeito não só à pressão atmosférica, que a pressão atmosférica já atua na nossa cabeça antes da gente entrar na água, mas quando você mergulha, obviamente você vai ter agora uma coluna de água em cima de você. Né? Se alguém derrubar um balde d'água na sua cabeça, aquela água bate na cabeça, chega a doer um pouquinho, né? Claro, porque se você mergulha, aquela água que está em cima de você
também vai exercer uma pressão em cima da sua cabeça, né? Mas aí é que tá. Quando você está aqui, a pressão que você sofre lá embaixo vai ser a pressão atmosférica, porque essa pressão aqui já existe. Antes de você entrar, já tem ar te amassando, certo? Mais a pressão da coluna de água que você está. Mais a pressão da coluna. Então, para derrubar essa questão, a gente vai ter que usar esse raciocínio. Olha, a pressão aqui no fundo desse laguinho, né, de 10 metros de profundidade, é o somatório da pressão atmosférica, tá? Mais a pressão da coluna dessa água que está em cima da sua cabeça, tá? Por isso que mergulhar, a gente não pode sair mergulhando, mesmo que a gente tenha um equipamento lá de oxigênio, a gente não consegue mergulhar eternamente, né? Acho que o recorde de profundidade, essas coisas sempre mudam, mas acho que era de uma mulher, 130 e poucos metros de profundidade, né? Essa aí aguenta a pressão, né? Então, 130 e poucos metros de profundidade, então ela sofre uma pressão a mais, né, comparado com a pressão atmosférica, muito grande, mas o corpo dela se acostumou com treinamentos, etc., a, né, aguentar essa pressão gigante a 130 metros de profundidade. Tá bom? Então você não pode mergulhar infinitamente, porque tem uma hora que a pressão vai ser tão grande, mas vai ser tão grande que vai te esmagar, você vai morrer, tá? Não consegui nem respirar, pra você ter uma ideia. Então, nesse caso, para a gente matar essa questão, é isso que a gente vai fazer. Usar a fórmula da pressão da coluna de um líquido. Então, a pressão total, na verdade, vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna. Mas como é que eu calculo a pressão dessa coluna? Aí que tá. A gente pode provar, mas aí não interessa, é só lembrar disso, que ela depende de 3 fatores. Depende, obviamente, da densidade do líquido que você está mergulhado, né? Por exemplo, a água, ela é muito mais densa do que o ar. Então, ela oferece, para uma mesma altura, muito mais pressão do que o ar. Se isso aqui fosse de mercúrio, mercúrio é 13 vezes mais denso, o que na prática seria 13 vezes mais pesado do que a água. Então, mercúrio exerceria uma pressão 13 vezes maior. Então, claro, aonde você está mergulhado vai influenciar. Então, isso é a densidade ou a massa específica do líquido que você está mergulhado. Depende da gravidade, porque, claro, né, a gravidade é que puxa essas moléculas todas para baixo para amassar a sua cabeça, tá? Mas claro que, por exemplo, na Lua, né, essa pressão seria menor, porque a Lua faz menos força nessas moléculas, tá? E, obviamente, a profundidade que você se meteu. Correto? Bom, essa questão aqui, a princípio ele não deu, tá? Mas ele tem que dar isso para você, tá? Porque a gente vai precisar, por exemplo, da densidade da água ou da massa específica da água que ele não deu. Muito provável, aqui massa específica e densidade vai ser a mesma coisa, tá? Mas existe uma pequena diferença. Que ele, das duas uma, ou ele daria isso aqui para você, tá? Densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico, você pode até decorar, só que tem um probleminha. Toda vez que a gente usar essa fórmula, tá? Pelo menos esses 3 caras aqui da pressão na coluna tem que estar no sistema internacional, tá? E aí, obviamente, o sistema internacional não é grama, é quilo. Em centímetro cúbico é metro cúbico. Então, deixa eu te ensinar aqui um macetão para você, porque isso acontece bastante em hidro, para você converter logo, numa paulada só, grama em centímetro cúbico para quilograma metro cúbico. Senão você tem que fazer 2 contas, né? Tem que transformar grama para quilo e centímetro cúbico para metro cúbico, tá? Mas tem um macete que é o seguinte, é só você multiplicar por 1000. Tá? Então, por exemplo, a densidade, uma massa específica da água, é 1 grama centímetro cúbico. Se você multiplicar por 1000, vai dar 1000. Opa, metro cúbico. Por exemplo, a densidade do mercúrio, que eu falei para vocês que é 13 vezes maior, é 13,6 gramas centímetros cúbicos. Então, para a gente passar para o SI, era só multiplicar por 1000, daria 13,6, 10 elevado ao cubo, quilograma metro cúbico.
tá? Então grava esse macete, tá? Sempre que eu quiser passar fora do sistema internacional, que é grama centímetro cúbico, para o sistema internacional, é só multiplicar por 1000. Então eu vou fazer isso. Multiplicar aqui por 1000. Claro que às vezes a questão vai dar para você já direto, olha, densidade da água, ou a massa específica da água, 10 elevado ao cubo, quilograma metro cúbico. Aí, obviamente, você não precisaria transformar nada, tá? Mas é que é bastante comum aparecer assim, tá? A gravidade, que aqui ele não falou, mas ele tem que dar para você, tá? Então, a gravidade aqui, como aparece na maioria das vezes, 10 metros por segundo ao quadrado, obviamente já está no sistema internacional. E, lógico, a altura, que aí foi dado na questão, a altura que você desceu, que foi 10 metros. Então, a altura sempre tem que estar em metros também. Tá? E uma outra coisa que ele não deu, que ele tem que dar, tá? É quanto é a pressão atmosférica. Ele tem que dar para você a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica no nível do mar, deixa eu apagar isso aqui. Pressão atmosférica no nível do mar tem esse valor aqui, ó. No sistema internacional, tá? 1 vezes 10 elevado a 5 Newton metro quadrado ou Pascal, tá? Pascal e Newton metro quadrado é tudo a mesma coisa, tá? Que é sistema internacional. Claro, e fora do sistema internacional, esse valor numérico é 1 atmosfera, tá? Aliás, a questão até falou, pediu a resposta em atmosferas, tá? Bom, então, na verdade, vamos lá. Então, a pressão... Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a pressão da coluna separada e depois eu somo, tá? Então, vamos calcular só a pressão da coluna primeiro. A pressão da coluna vai ser massa específica da água, que no SI é 10 ao cubo. Minha amiga gravidade, que é 10, né? É 10 elevado a 1, vezes a profundidade que eu estou, que são 10 metros, né? Também é 10 elevado a 1. Como é que eu faço essa continha? Multiplicando potência de 10, só somar os expoentes. 3 mais 1 dá 5. Essa continha aqui é 10 elevado a 5, que é 1 vezes 10 elevado a 5. Como eu estou trabalhando no sistema internacional, claro, isso aqui é Newton metro quadrado. E mais 1 vezes 10 elevado a 5 é 1 atmosfera. 1 atmosfera. Mas é essa a resposta? Não, né? Até tem isso aqui na múltipla escolha, mas cuidado para não cair na pegadinha do malandro. Porque a pressão da coluna de 10 metros de água é 1 atmosfera. Mas você não pode esquecer que assim que você entra dentro do lago, você já está sofrendo 1 atm de pressão atmosférica. Então, a pressão total no fundo do lago é a pressão que você sofre fora dele, devido ao ar, mais a pressão da coluna de água. Então, no total, 2 atmosferas. Então, a resposta é a letra B, ó. B de bola, B de BF, B de bom pra caramba. E aí, tem uma coisa curiosa, não sei se você já fez isso, mas toda vez que você faz um curso de mergulho, uma das primeiras coisas que o instrutor ensina para você é o seguinte, olha, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atmosfera, certo? Porque uma coluna de 10 metros de água exerce exatamente a pressão que a gente já sofre aqui fora, de 1 atmosfera. Então, se você descer 10 metros, você já sofre 1. Aumenta 1, passa a ser 2. Você dobra, né? Se você desce 10 metros de profundidade, você já sofre o dobro de pressão do que você sofre aqui, certo? Se você descer mais 10 metros, você vai acrescentar mais 1 atmosfera. Então, você vai sofrer 3 metros. Se você descer mais 10 metros, mais 1, passa a ser 4 e assim sucessivamente. Olha que maneiro. Show de bola? Então, belíssima questão, porque com certeza é uma coisa que cai adoidado, tá? Nesse tipo de assunto, tá? E aí sempre cuidado com esses detalhes, principalmente a questão do Sistema Internacional de Unidade, que a gente tem que trabalhar aqui quando a gente for calcular a pressão da coluna e não esquecer de, obviamente, somar a pressão atmosférica, que é a pressão externa. Tá bom? Então espero que você tenha entendido, continue com a gente, continue assistindo pra gente arrebentar a boca do balão, estraçalhar, zoar com a cara daquele teu professor de física. Vamos arrebentar. Um grande beijo e até a próxima.